Bom, falando em atribuições, vamos ver como é que é essas atribuições desse conselho. A primeira delas é acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Porque o governo federal, hoje, com a descentralização, ele envia essa verba diretamente para estados e municípios. Então, esse acompanhamento dessa aplicação desses recursos é via Conselho de Alimentação Escolar. Outra atribuição, acompanhar e monitorar a aquisição dos produtos adquiridos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, zelando pela qualidade dos produtos em todos os níveis, até o recebimento da refeição pelos escolares. Orientar sobre o armazenamento dos gêneros alimentícios, seja em depósitos da entidade executora e ou das escolas. Comunicar à entidade executora a ocorrência de irregularidades em relação aos gêneros alimentícios, tais como vencimento do prazo de validade, deterioração, desvio, esforço, qualquer irregularidade encontrada na execução do programa. Divulgar em locais públicos os recursos financeiros transferidos, acompanhar a execução físico-financeira do programa, comunicar ao FNDE, ao Ministério Público Federal, qualquer irregularidade identificada na execução, receber e analisar a prestação de contas do programa enviada pela entidade executora, remetendo ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Posteriormente, apenas o demonstrativo sintético anual com parecer conclusivo, o qual será elaborado observando um roteiro já pré-determinado, acompanhando o extrato bancário, e fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre que solicitado. Por essas atribuições, já deu para perceber a importância que tem esse conselho dentro de todo esse Programa Nacional de Alimentação Escolar. O que a gente percebe assim? Primeiro, esse conselho tem todo o controle da verba que é enviada pelo governo federal. As pessoas que fazem parte dele são pessoas que têm que estar comprometidas e, principalmente, têm que entender o que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Durante a execução, a gente também sofre auditoria não só do FNDE, mas também do Tribunal de Contas da União, TCU, do Tribunal de Contas do Estado, TCE, e das próprias auditorias internas da Prefeitura. E o Conselho de Alimentação Escolar sempre é chamado para que possa responder. Bom, depois de compor esse conselho, os próprios membros têm que eleger o seu presidente, vice-presidente e o secretário. São os próprios membros que elegem. E a única pessoa que não pode ser presidente nem vice-presidente é a pessoa indicada pelo Poder Executivo. Essa somente pode ser secretário ou um membro do próprio conselho, mas jamais vai poder trabalhar como presidente ou vice-presidente. Isso é verdade. Por razões óbvias, né? Porque normalmente a pessoa que é indicada pelo Poder Executivo é a própria pessoa que, por muitas vezes, executa o próprio programa. No caso aqui de Porto Alegre, eu sou a representante do Poder Executivo, até porque eu sou responsável técnica por esse programa. Para esclarecer um pouco melhor, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, em todos os municípios, só é repassada a verba do governo federal quando o município apresenta um nutricionista como responsável técnico pela elaboração do cardápio e execução de todo o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O que significa essa responsabilidade técnica? Significa que esse nutricionista vai responder ética, civil e penalmente por tudo o que acontecer relacionado à alimentação de todos os alunos matriculados na rede municipal ou na rede estadual de ensino. Na verdade, em qualquer rede pública de ensino. Esse nutricionista é o responsável técnico e deve possuir um quadro técnico. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as atribuições desse nutricionista, vocês podem consultar na Resolução 358 do Conselho Federal de Nutricionistas. A resolução é de 2005. E sobre o Conselho de Alimentação Escolar, então, é a resolução número 32 do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
tá? De 10 de agosto de 2006. Ali vocês encontram tudo isso que eu estou falando sobre as normas do Conselho de Alimentação Escolar e sobre as próprias normas do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Bom, além disso, um dos motivos que faz com que seja suspenso o repasse de verba para esse programa é a não constituição do CAE, do Conselho de Alimentação Escolar, pela entidade executora. Então, vocês imaginem a importância que tem esse conselho. As dificuldades que a gente encontra, muitas vezes, primeiro, conscientização da própria população, da importância que tem a participação social em vários conselhos, não só nesse, mas como em qualquer outro. Por que isso? Porque normalmente, como este conselho, por exemplo, as pessoas não recebem nenhum tipo de remuneração. As pessoas trabalham neste conselho de forma voluntária e precisam se deslocar muitas vezes em horários que elas estão trabalhando. Então isso dificulta bastante o trabalho delas. Porque vocês vejam bem, elas têm que analisar a prestação de contas, elas têm que fiscalizar e por muitas vezes têm que fazer visita às escolas para saber se isso efetivamente está acontecendo lá na conta. E como é que são feitas, em que horário são feitas essas visitas? Em horário de trabalho, em horário em que a escola está aberta. A Prefeitura disponibiliza e deve disponibilizar, segundo essa própria resolução, meios de transporte para que essas pessoas se desloquem até as escolas. E isso é feito, o CAE pode cobrar isso do prefeito e ele deve disponibilizar uma sala para que esse conselho possa se reunir, telefone, correio, correspondência, tudo que for necessário para que o conselho possa executar suas atividades. Mas isso normalmente acontece no horário comercial. E na maioria dos casos, essas pessoas têm emprego, trabalham fora e têm dificuldade em se locomover nesses horários. Então isso dificulta bastante. O CAE, depois de estabelecido, ele deve fazer o seu regimento interno. Nesse regimento interno, então, vai constar tudo que este CAE irá executar, a forma como ele irá executar e o que ele necessita da própria prefeitura para exercer suas atividades. Esse regimento interno deve ser publicado em um diário oficial, ou um jornal de grande circulação, e enviado também ao FNDE. Normalmente as reuniões são mensais, porque a gente já viu que não consegue fazer um número maior de reuniões. As reuniões podem ser fora de horário comercial, com certeza, a prefeitura disponibiliza para que as pessoas possam se encontrar. Porém, as visitas às escolas acabam acontecendo em horário normal, em horário de trabalho. E isso dificulta bastante a participação dessas pessoas.